Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa estrutura que é, assim, complexa e fascinante. A parede abdominal. Exato. Com base no material que a gente recebeu, nossa missão aqui é desvendar como essa estrutura não é só uma capa para os órgãos, né? É um sistema super dinâmico. Super inteligente, eu diria. Isso. E o foco vai ser em dois pontos principais. Primeiro, os dermátomos, que funcionam como um mapa de sensibilidade na nossa pele. Uhum. E segundo, o canal inguinal, uma passagem anatômica que, olha, conta uma história bem curiosa sobre nosso desenvolvimento. E essa exploração é fundamental. Entender a parede abdominal dessa forma, sabe? Como um sistema integrado. Tem implicações clínicas enormes. Não é só decorar nome, então. De jeito nenhum. É entender como uma dor na superfície pode indicar um problema lá no fundo, ou porque certas áreas são mais fracas, tipo, mais propensas a hérnias. A gente vai conectar a estrutura com a função e com o diagnóstico. Excelente. Então vamos começar por esse mapa. O material que a gente analisou destaca os dermátomos da parede anterolateral do abdômen e, para quem não está tão familiarizado, a ideia de que cada pedacinho da nossa pele é atendido por um nervo espinhal específico é bem intrigante, né? É fascinante. E o material sugere 3 pontos de referência para a gente não se perder: o mamilo, o umbigo e a região inguinal. Exatamente. São marcos anatômicos que não mudam, o que ajuda muito a gente a localizar os níveis neurológicos. Vamos detalhar um pouco? Por favor. O primeiro é o dermátomo T6. Ele vem do sexto nervo espinhal torácico. A área de pele que ele inerva fica ali no nível do processo xifoide. A pontinha do osso do peito, certo. Logo abaixo dos mamilos. Isso, um pouco abaixo. Aí o segundo ponto que você mencionou é o umbigo. Esse é fácil de achar. Impossível errar, né? O umbigo é o nosso marco para o dermátomo T10. Esse é um dos mais importantes na prática clínica. É bom guardar esse número. T10, umbigo, anotado. E o terceiro? O terceiro é o L1, do primeiro nervo espinhal lombar. Ele cobre a pele da região inguinal, bem acima do ligamento inguinal. Então a sequência, de cima para baixo, é T6, T10 e L1. Peraí. Então, quer dizer que um médico, no meio de um procedimento, está pensando nesse mapa de nervos que a gente está falando? Com certeza! Como isso funciona na prática? O material traz um exemplo que parece ser a chave para entender a importância disso tudo. Traz sim, e é o exemplo perfeito. Pensa numa gestante em trabalho de parto. Ela recebe uma anestesia epidural. Certo, para aliviar a dor. O objetivo é bloquear a dor da cintura para baixo. Mas, como a equipe médica sabe se o bloqueio, se a anestesia pegou no nível certo e está funcionando? Não dá para só perguntar, tá doendo menos? Não é objetivo suficiente. Eles precisam de uma confirmação real. E é aí que entra o dermatomo T10, o do umbigo. Precisamente. O anestesista vai testar a sensibilidade da pele da paciente. Ele pode usar algo frio, tipo uma gaze com álcool, e vai tocando a pele em diferentes níveis. Ah, entendi. Se a paciente não sentir o frio no nível do umbigo, no T10, e dali para baixo, e, importante, dos dois lados, Bilateralmente. isso. Aí sim, ele confirma que o bloqueio neurológico é eficaz para cobrir as contrações do útero. A verificação em T10 não é só um cheque, sabe? É o padrão ouro para garantir a segurança e o conforto da paciente. Nossa, isso muda tudo. Não é um fato anatômico abstrato. É uma ferramenta de precisão que impacta a vida das pessoas. Exatamente. O conhecimento desse mapa se traduz diretamente em alívio da dor. E esse nível de detalhe é o que faz a diferença na formação de um bom profissional de saúde, né? Sem dúvida, a anatomia deixa de ser um mapa no papel e vira um guia para a ação clínica. Uma falha em entender esses níveis poderia levar a um manejo inadequado da dor. E falando em preparação de alto nível, isso me faz pensar, sabe? Na importância de ter as ferramentas certas para dominar essa precisão toda. Total. Não basta só ler, tem que praticar, testar. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma conexão muito pertinente.
A base para essa precisão clínica que a gente está discutindo começa invariavelmente com um estudo sólido e com recursos que permitem testar esse conhecimento de novo e de novo. Exato. Bom, já que a gente falou da pele e dos nervos, que são as camadas mais superficiais, que tal a gente aprofundar um pouco mais? Quando um cirurgião faz uma incisão no abdômen, o que ele encontra logo abaixo da pele? É uma jornada interessante para dentro. Logo abaixo da pele, a gente não tem músculo direto. Primeiro encontramos a fáscia superficial. Ok. O curioso é que, abaixo do umbigo, essa fáscia se divide em duas. Uma camada mais superficial, gordurosa, que é a fáscia de Kemper, Kemper? e uma camada mais profunda, mais membranosa, que é a fáscia de Scarpa. Fáscia de Kemper e de Scarpa. E por que essa divisão é importante? É só um detalhe anatômico? De forma alguma. A fáscia de Scarpa é mais resistente, ela ajuda a conter os tecidos. Em cirurgias, por exemplo, como uma cesariana, os cirurgiões fazem questão de suturar essa camada de Scarpa separadamente. É mesmo? Sim, isso garante uma cicatrização melhor, mais forte, e ajuda a prevenir a formação de coleções de líquido ou até hérnias no local do corte. Mais uma vez, um detalhe anatômico com uma consequência prática direta. Entendi. E depois dessas fáscias, finalmente, os músculos. Aí sim, chegamos na famosa musculatura da parede anterolateral. São 3 camadas de músculos planos, um sobre o outro, como se fosse um sanduíche. Um sanduíche de músculos. Isso. De fora para dentro a gente tem o músculo oblíquo externo, depois o oblíquo interno e mais fundo o transverso do abdômen. E o legal é que as fibras de cada um correm em direções diferentes. Como uma madeira compensada. Gostei da analogia. Isso deve dar uma força tremenda para a parede abdominal, certo? Exatamente. Essa orientação cruzada das fibras cria uma parede muscular que é incrivelmente forte e resiliente. Ela protege nossos órgãos, ajuda a gente a respirar, empurrando o diafragma para cima na expiração. E a gente se curvar, girar o tronco. Tudo isso é uma engenharia brilhante. E, só para completar, abaixo desses 3 músculos ainda temos mais 2 camadas antes de chegar nos órgãos. A fáscia transversal e o peritônio parietal, que é o revestimento interno da cavidade. Certo. Falamos das camadas laterais, mas e a parte da frente? O famoso tanquinho. O material menciona a linha alba. Sim, na parte frontal, o protagonista é o músculo reto do abdômen. São 2 músculos verticais, um de cada lado, que vão do tórax até o púbis. E os gomos? O que a gente vê como gomos do tanquinho são, na verdade, o corpo do músculo sendo atravessado por umas faixas fibrosas, as interseções tendinas. Ah, então não são músculos separados, são divisões do mesmo músculo. Exatamente, são faixas de tecido conjuntivo que grudam na bainha que envolve o músculo e, separando os 2 músculos retos, bem na linha média, tem uma estrutura fibrosa chamada linha alba ou linha branca. Linha branca. Isso. É um ponto onde as aponeuroses, que são as extensões dos músculos laterais, se encontram e se fundem. E por ser uma área com poucos vasos e nervos, é um local preferencial para incisões cirúrgicas. Faz todo sentido. Menos sangramento, recuperação mais fácil. Agora vamos para aquele nosso segundo grande tópico, que também é sobre uma estrutura bem específica. O canal inguinal. Você já mencionou o ligamento inguinal. Sim, o ligamento inguinal é como se fosse o piso sobre o qual o canal inguinal é construído. Ele é a borda inferior da aponeurose do músculo oblíquo externo, esticada entre um ponto do osso do quadril e o osso púbico. Certo. O canal em si é uma passagem oblíqua, de uns 4 centímetros, que atravessa as camadas da parede abdominal bem acima desse ligamento. E o que torna essa passagem tão importante são as estruturas que passam por ela. O material destaca uma diferença fundamental entre os sexos, né? No homem, a estrutura principal é o cordão espermático. Correto. E aqui está a parte fascinante da história. Esse canal existe primariamente por causa de uma necessidade do desenvolvimento masculino, a descida dos testículos. Como assim? Migrar para a bolsa escrotal, que tem uma temperatura mais baixa, ideal para a produção de esperma. O cordão espermático é basicamente o cabo de suprimento que o testículo arrasta com ele nessa jornada, sabe? Conducto deferente, artérias, veias, nervos, tudo ali. Entendi. Então,
se a principal razão de o canal existir é essa descida testicular nos homens, qual a função dele nas mulheres? É uma estrutura que sobrou ou tem uma utilidade também? Ótima pergunta. Não é só uma estrutura vestigial, não. A natureza, de forma muito eficiente, reaproveitou essa mesma rota para uma função completamente diferente no sexo feminino. Ah, é? Sim, no lugar do cordão espermático, o que passa pelo canal inguinal na mulher é o ligamento redondo do útero. Ligamento redondo do útero. Isso. Esse ligamento se estende do útero, passa pelo canal e se fixa nos grandes lábios. Ele ajuda a manter o útero na posição normal dele, inclinado para frente. É um exemplo perfeito de eficiência anatômica. Que incrível! Uma mesma passagem adaptada para propósitos distintos. Exatamente. Mas essa passagem, por ser um furo na parede, não representa um ponto de fraqueza? Com certeza. O canal inguinal é uma das áreas mais comuns para a ocorrência de hérnias, especialmente nos homens, porque a passagem do cordão espermático cria uma abertura que é inerentemente maior e mais vulnerável. E aí o intestino pode sair por ali? Exato. Uma hérnia inguinal é quando uma parte do intestino ou gordura abdominal se projeta através desse canal. Nossa, cobrimos bastante terreno. Vimos o mapa de nervos na pele, as camadas de músculos e fáscias e essa passagem estratégica que é o canal inguinal. E tem um ponto que o material menciona que se conecta com a ideia dos dermátomos, que é o conceito de dor referida. Como funciona isso? A dor referida é um fenômeno neurológico que confunde muitos pacientes. É quando a dor de um órgão interno é sentida numa parte do corpo completamente diferente. Sei. No abdômen, isso tem uma ligação direta com a nossa embriologia. Os órgãos do nosso sistema digestivo se formam a partir de 3 segmentos primitivos: o intestino anterior, o médio e o posterior. E cada um desses segmentos embrionários está ligado a uma área de dor específica. Exatamente. Problemas em órgãos que vieram do intestino anterior, tipo estômago, fígado, pâncreas, tendem a causar dor na região epigástrica, na boca do estômago. Ok. Problemas em órgãos do intestino médio, como o intestino delgado e o apêndice, causam dor na região umbilical, ao redor do umbigo. Ah... E, por fim, problemas no intestino posterior, como o cólon descendente, causam dor na região púbica ou suprapúbica. Então a dor de uma apendicite que começa perto do umbigo não é coincidência? De jeito nenhum. O apêndice é um derivado do intestino médio. Por isso, a dor inicial é sentida na região umbilical, que é o nível T10, aliás. Só depois, quando a inflamação irrita o peritônio parietal, que reveste a parede, a dor se localiza no ponto exato do apêndice, no quadrante inferior direito. Saber disso é uma ferramenta de diagnóstico poderosíssima. Certo. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças, se fôssemos resumir a grande mensagem do material que a gente analisou. Grande mensagem, para mim, é que a parede abdominal é muito mais do que uma barreira passiva. Ela é um sistema integrado e comunicativo. Os dermátomos e a dor referida nos mostram que a parede é um mapa neurológico, um painel de controle que nos dá pistas sobre o que está acontecendo lá dentro. E as camadas musculares e o canal inguinal? As camadas de músculos e fáscias mostram uma engenharia sofisticada para proteção e movimento. E o canal inguinal revela que essa parede não é impenetrável, mas sim uma estrutura dinâmica com passagens e pontos de fraqueza que a gente herdou da nossa história de desenvolvimento. Cada detalhe, da fáscia de Scarpa à linha alba, tem um propósito ou uma consequência clínica. Uma síntese fantástica. A parede abdominal como um mapa, uma estrutura de engenharia e um registro do nosso desenvolvimento. Agradeço a quem nos acompanhou nessa exploração. E para deixar um último pensamento, sabe? O material que a gente revisou nos força a pensar sobre essa conexão entre o que a gente sente e onde o problema realmente está. Isso levanta uma questão fascinante. Como a dor sentida na superfície do abdômen pode ser uma pista tão precisa para um problema num órgão interno que, lá na nossa fase embrionária, se desenvolveu num lugar completamente diferente e depois migrou? É um convite para explorar essa conexão profunda e bela entre embriologia, neurologia e o diagnóstico clínico.